Viajantes da cachoeira da semana passada diretamente para o meu escritório, como uma boa lua cheia em Virgem no céu pede, estamos aqui para falar sobre o Vibes da semana de uma maneira mais prática, mais direta, de uma forma um pouco mais racional, que talvez fique até difícil de falar de forma racional nesse céu pisciano que estamos, mas que tem essa necessidade da gente colocar o pezinho no chão nessa semana e fazer o que precisa ser feito, solucionar o que precisa ser solucionado, trazer ordem para esse caos pisciano que de certa forma vai levar a gente para lugares com mais consciência e discernimento. É uma semana, viajante, que a gente vai ter que lidar sim com o nosso lado emocional, mas de uma forma da gente entender até que limites, até que tipo de fronteiras as nossas emoções vão, para que elas não saiam atropelando tudo. Imaginem, viajantes, que é como se a gente tivesse um terreno bem grande e aí a gente tem um rio ali dentro. A gente precisa meio que delimitar as margens desse rio para essa água que tá aí, tá enxurrada, né? Céu em peixes, logo logo a lua entra em escorpião, vai trazer essas águas internas, mas para que a gente não saia destruindo tudo. Então é um movimento da gente trazer os equilíbrios entre as nossas águas internas com a nossa terra, com o nosso corpo, com o nosso movimento produtivo de vida também. Então fica comigo aí alguns segundos, mas antes, eu sou a Ellen Noronha, sou astróloga, sou viajante, eu venho aqui nesse canal toda semana. Gente, se vocês não estão inscritos no canal, por favor, deixa aqui a sua inscrição, ativa o sininho, toda segunda-feira eu venho aqui, já dá um like aqui nesse vídeo, porque isso também me ajuda a chegar em mais pessoas. Se você ainda não conhece o meu trabalho, eu vou deixar aqui o link. Eu tenho, acho que, alguns 3 ou 4 últimos horários para março, para atendimentos de mapa natal, mapa de revolução solar, mapa infantil, mapa business, mapa de astrocartografia. Gente, tem um portfólio, mentoria, tem muita coisa, então eu vou deixar aqui para vocês. São últimos horários de março e a minha agenda de abril, viajantes, não vai estar aberta por conta de alguns movimentos que eu vou fazer. Então, se você quer adiantar, já vem, já me chama. Para abril eu tenho alguns poucos horários e aí já eu vou abrir a minha agenda de maio. Então, já se programa, já se antecipa. Tem gente que tá fazendo aniversário lá em junho já tá vindo pedir atendimento aqui comigo, porque tem sido muito maravilhoso. É onde eu gosto de trazer e destrinchar a vida de vocês. Então, esse panorama que eu trago aqui, viajantes, lembrar sempre, eu gosto muito de lembrar isso. O Vibes da semana é só uma forma de traduzir como que o céu da semana está, para que a gente possa seguir a melhor aqui na Terra. Mas, gente, cada um vai ser influenciado de alguma forma, cada um vai receber isso de alguma forma, porque somos diferentes, graças a Deus, né? Somos seres únicos, cada um tem um mapa, cada um tem um cenário de vida, cada um tem um panorama aí que tá por trás de tudo. Então, assim, absorvam o que fizer sentido de acordo com a realidade de vocês. Eu não consigo ter lugar de fala em todos os lugares, mas eu tento traduzir da melhor forma possível por aqui. E vamos lá ver o que tá acontecendo, gente. Seguinte, no último sábado, a gente teve uma lua cheia em Virgem, às 9h30 da manhã, no grau 5 de Virgem. Essa lua cheia é como se fosse o ápice da lunação aquariana, é como se fosse, não, é o ápice da lunação aquariana. Por que aquariana, gente? Porque a gente teve uma lua nova ali no dia 9 de fevereiro, em que iniciou-se essa temporada de 28 dias, em que a lua passa por todas as fases dentro desse ciclo aquariano. Então, por mais que o céu já esteja meio que pisciano, a gente ainda tá trabalhando as energias aquarianas. Na semana passada pegou muito forte, porque a gente teve um encontro de Vênus com Marte em Aquário, que tinham acabado de se encontrar com Plutão. Foi uma semana incômoda, a lua estava em Leão, trazendo ali os desconfortos de como a gente precisa se posicionar mais, de como a gente precisa tomar atitudes, de quais inovações e transformações a gente precisa fazer na nossa vida, de como a gente tem lidado com as nossas relações, com os nossos relacionamentos, sejam eles de quais tipo forem. Então, assim, foi uma semana provocadora na semana passada e muitas coisas no final de semana podem ter chegado a um ápice, porque essa fase da lua que traz luz para aquilo que estava ali, né, crescendo antes da fase crescente, antes da fase cheia, na fase crescente. E esse ápice da lua cheia não é só com o que está acontecendo durante esse mês, mas muito com o que a gente plantou lá no mês de setembro. Eu queria que vocês recapitulassem, viajantes, o que estava acontecendo na vida de vocês por volta do dia 15 de setembro, mais ou menos. Não precisa ser exato, é mais ou menos nessa semana seguinte, 15, 16, 17 de setembro, pra frente. Então, o que estava se movimentando na sua vida? Quais decisões você estava tomando? Quais coisas você estava ali meio que eliminando, até mesmo os excessos, porque a gente estava falando de uma lua nova em Virgem, e que agora tem aí um resultado, ou talvez tenha uma clareza, ou tenha um discernimento maior sobre o que aconteceu de lá para cá durante esses 6 meses.
Essa lua cheia, ela foi regida por Mercúrio, que na sexta-feira passada entrou em Peixes. Mercúrio é um planeta que fala muito dos nossos pensamentos, desse lado intelectual, das nossas trocas. Em Virgem, ele fala muito da nossa organização do cotidiano, fala muito da organização daquilo que a gente tem aqui no simples, no básico, que precisa funcionar. A nossa rotina, a nossa saúde física, a nossa forma de se cuidar, de trazer mais bem-estar, qualidade de vida. Só que Mercúrio em Peixes, gente, Mercúrio em Peixes não é um posicionamento tão agradável, porque Mercúrio gosta de estar em Virgem e não em Peixes, que é o signo oposto. Mercúrio em Peixes pode trazer, sim, muitas questões nebulosas, pode trazer muito, assim, muita fuga da realidade, e tem como se fosse agora uma energia, gente, chamando a gente para a realidade. Olha, você vai precisar olhar para isso daqui que está desordenado, que está desarrumado, que está um caos, e você vai precisar arrumar com muita cautela, com muita minúcia, com muita paciência, de certa forma. Então tem uma energia pisciana levando a gente para os lugares mais longínquos, né, mirabolantes, ou imaginativos, ou fantasiosos, mas tem uma energia puxando a gente para a terra e falando assim, olha, toma conta disso daqui, cuida disso daqui, porque senão pode dar muito B.O. Então, assim, eu vejo que é uma energia que ajuda a gente a nutrir essas terras, né? Então, assim, a gente tem muita água, a nossa intuição não pode ser desconsiderada nesse momento. Eu vejo que Peixes é um signo que traz muito esse lado do sentir. Eu vejo que a partir de quinta-feira isso vai ficar mais forte ainda, a nossa intuição aguçadíssima. Então, assim, sabe aquela coisinha que a gente já sabe, gente, que a gente precisa arrumar? Aquela coisa que fica ali martelando, cutucando a gente, que a gente fica deixando para depois, que a gente fica empurrando com a barriga, que a gente fica postergando, e que a gente sabe que se a gente não mexer naquela gaveta, pode dar muita merda lá na frente. Então, assim, é um chamado, uma chamada para responsabilidade que nós temos sobre tudo que tudo que a gente precisa colocar em ordem na nossa vida. Então, o que na sua vida hoje está desorganizado, está desordenado, e que você precisa parar, sentar e organizar de certa forma. Então, essa lua cheia em Virgem trouxe muito isso para nós. Não é nem um lado só muito cético, muito pessimista e muito crítico. A gente precisa tomar cuidado com a autocrítica, mas também não é nem um lugar assim fanfiqueiro e de ficar botando tudo muito na conta da fé, nos milagres, que um milagre vai acontecer na minha vida e vai resolver isso aqui pra mim. Não vai acontecer, né? Eu vejo que a gente precisa colocar o pé no chão e saber trabalhar com essas duas energias, com essas duas polaridades, né? Tanto a emoção quanto a razão. Como é que a gente junta isso de uma forma mais bacana? E aí essa lua ficou cheia em Virgem, pedindo essa organização, a eliminação até mesmo de excessos, porque o eixo de Virgem e Peixes, que são signos opostos complementares, é o eixo da purificação. Então traz também, gente, às vezes não é só arrumação no cotidiano, né? Com relação tem uma gaveta ali, tem uma coisa ali que eu preciso arrumar, a casa, jogar coisa fora, fazer algumas doações de roupas, mas principalmente aqui dentro. Aí que eu entro no ponto dessa semana, porque a reorganização é muitas vezes emocional. É a gente entender até onde a gente pode fazer o nosso papel de entrega e de doação, que não afete o nosso lado mais importante, que é esse lado emocional. Peixes é um signo, gente, que fala muito do nosso lado sensível, da nossa saúde mental, que fala muito das nossas emoções. E eu vejo que a gente, muitas vezes, pode estar sentindo essa semana uma energia muito exausta. A gente está cansada, né? A gente está cansada, está trabalhando, não sei o quê. Só que se a gente parar, a gente perceber, não é que a gente está cansado porque a gente esforçou muito o lado físico só, é porque a gente esforçou o lado emocional. E aí que eu entro numa questão que está muito forte no céu desde o ano passado e vai ao longo do ano todo até o ano que vem, que é Saturno em Peixes. E Saturno em Peixes está trazendo para nós uma energia muito assim, de quais são os limites emocionais que nós precisamos trabalhar. Gente, quantas vezes eu me vi infeliz num trabalho, infeliz num relacionamento, e a gente vai deixando, e a gente vai se matando, e a gente vai ficando doente, e a gente vai morrendo por dentro, porque a gente não sabe colocar limites em até que ponto a gente pode ir com certas emoções, até que ponto a gente pode ir com certas demandas emocionais, com certas entregas. E eu não estou colocando isso sobre a culpa no outro, sobre o chefe que não valoriza, sobre o relacionamento que não está de acordo com o que você gostaria, mas sim chamando atenção para a sua autorresponsabilidade de dizer assim, eu não aguento mais e eu preciso buscar ajuda, eu preciso colocar limites,
eu preciso entender que se eu não me recarrego, se eu não cuido das minhas emoções, eu não consigo doar e ter relações mais saudáveis ao meu redor. Então é um chamado de autorresponsabilidade por quanto a gente precisa se cuidar mais, quanto a gente precisa cuidar mais da nossa rotina, ter tempo para nós, pra gente poder se recarregar, né? Porque a gente vive falando aí, tô sem tempo, não tenho tempo para nada, eu não consigo fazer aquilo, mas, gente, sem essa máquina funcionando, tanto de dentro quanto de fora, a gente não vai para lugar nenhum, né? Então eu vejo que, assim, é muito importante os limites que a gente precisa dar, principalmente ao longo dessa semana. Eu sempre, nos atendimentos, gente, por mais que eu trabalhe com o lado místico, né? Apesar de eu achar que a astrologia, pra mim, gente, é puro cálculo, é uma tradução de símbolos, em que, obviamente, eu uso a minha intuição, mas pra mim é pura matemática também. Então, por mais que eu tenha, e também tô nessa pegada holística, né, de autoconhecimento, terapias integrativas, mas eu sou sempre muito reiterante da importância do nosso cuidado com a saúde mental, da busca por profissionais corretos, da saúde, muitas vezes, porque eu vejo que a internet virou terra de pílulas milagrosas, né, que a gente assiste um vídeo e muitas vezes já acha que resolve um problema, muitas vezes a gente vai olhar o nosso mapa, o horóscopo, e a gente acha que aquilo vai tratar, e eu vejo que, assim, na prática as coisas não funcionam bem assim, né, viajantes? Então, assim, é buscar profissionais adequados para isso, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, seja um psicanalista, e procurar também nessas medicinas integrativas, ou nas terapias, ou nas ferramentas integrativas, profissionais que possam ajudar vocês realmente a ter esse olhar de fora, um astrólogo, um terapeuta holístico, enfim, não tô aqui vendendo só meu jabá não, tá, gente? Eu realmente sou uma pessoa que me preocupo muito com saúde mental. Eu acho que isso realmente, se a gente não tem nada, assim como se a gente não tem saúde física. Então eu vejo que é um movimento super importante essa semana. Por que é importante tudo isso que eu tô falando, gente? A Lua ficou cheia em Virgem, então ela foi em Virgem até às 11h29 dessa segunda-feira, então ela já saiu de Virgem, mas essa energia da Lua cheia em Virgem vai até o próximo domingo, que é a energia da Lua cheia. Então, por mais que a Lua mude de signo para signo, a gente ainda tem essa energia do que eu preciso reorganizar internamente e externamente para que eu tenha um pouco mais de qualidade, para que eu tenha um pouco mais de discernimento, para que todo aquele movimento da semana passada que me cutucou, onde é que eu preciso tomar decisão, onde é que eu preciso me reinventar, a gente consiga ter um pouco mais de clareza, de consciência agora com essa Lua em Virgem. A Lua entra em Libra, hoje na segunda-feira, ela vai até a madrugada de quinta, então até quarta-feira, até o final da noite de quinta-feira, a Lua tá em Libra, vai tocar muito no ponto das relações. Eu vejo que as relações estão muito sensíveis nesses períodos, principalmente com a junção de Vênus com Marte na semana passada. No próximo final de semana a gente tem aí a Vênus fazendo uma quadratura com Urano, que é um chamado para que a gente possa se reinventar na nossa forma de se relacionar, na nossa forma de fazer acordos nessa vida, na nossa forma de se colocar no que é prazer para nós. Então, assim, como eu sinto prazer, como eu compartilho esses prazeres, como que eu tenho ali a minha forma de relacionar de uma forma mais saudável, como eu faço acordos melhores com as pessoas, como que eu me expresso, não só lógica e racionalmente, mas também emocionalmente, já que Mercúrio tá em Peixes falando da nossa forma de expressão de uma forma mais interna, né? De abrir esse campo emocional também e a gente poder liberar essas emoções. Então eu vejo que as relações estão mais sensíveis, estão trazendo também não só conflitos e desafios, mas eu vejo que novas formas de se reestruturarem, né? Então formas assim de trazer um novo, de trazer algo diferente para dentro das relações, de trazer uma reinvenção. É uma energia de tipo assim, do jeito que dá não tá, a gente vai precisar melhorar, ou do jeito que tá, pode ficar muito melhor. Então eu vejo que a gente tá tendo a oportunidade de entender a nossa relação com a gente mesmo de uma forma diferente, né? De como a gente se cuida melhor, de como a gente se trata melhor e como, consequentemente, isso reverbera no outro, né? Então eu vejo que isso é muito importante para a semana. Esse tópico de relacionamento vai ficar bem forte, principalmente ao longo da semana toda, mas com a Lua em Libra isso fica um pouco mais em evidência. A Lua em Libra, ela não vai fazer aspecto nenhum a partir de amanhã, normalmente chama-se isso de Lua fora de curso, a partir das 3h20 da terça-feira, ela fica sem fazer aspecto nenhum até o final da quarta, então pode ser que sejam dias um pouco mais arrastados. Eu não uso muito a Lua fora de curso no meu dia a dia, tá, gente? Isso vai de astrólogo para astrólogo. Eu acredito que existem
estudos um pouco mais específicos sobre lua fora de curso, que talvez a gente não considere tanto nessa popularização com a astrologia, e como não é o meu objeto de estudo, eu prefiro não comentar sobre, mas se você sente uma energia um pouco mais arrastada, a semana começando um pouco mais devagar, ou você muito cansada, é uma energia talvez que pode estar muito presente, porque assim, é o que eu falei, talvez não é nem cansaço físico, talvez é um cansaço emocional de tipo assim, exaustas, será que venceremos? Né? Vou até deixar um podcast aqui que eu falo sobre isso, é um podcast bem curtinho, acho que de 6 minutos, que eu falo muito dessa exaustão, uma crônica, é como se fosse uma crônica que eu trago, uma reflexão cutucadora do quanto a gente se, né, tem culpa. Eu acho que ontem, numa cerimônia que eu participei de cacau, trouxe-se muito tema sobre a culpa do prazer, né? Como a gente tem culpa de sentir prazer, de ter o descanso, de saber o tempo das coisas, porque nem tudo é produtivo, às vezes a gente tem que ter o ócio produtivo, né? Da gente não fazer exatamente nada, e óbvio, cada um com seu cenário, cada um vai trazer ali o como pode entrar dentro desses tópicos aí, dentro de cada um, do cenário de vida de cada um. A Lua vai em Libra e na quarta-feira a gente tem um movimento super importante, não é um movimento raro, todo ano isso acontece, tá? Não essa junção dos três ao mesmo tempo, mas na quarta-feira a gente vai ter a junção de Sol, Saturno e Mercúrio em Peixes. É um movimento bem importante, gente, porque assim, se não me engano, se eu não estou errada, no ano passado, Saturno não encontrou com Peixes, eu posso estar falando isso errado, mas Saturno entrou em Peixes ano passado, no começo da temporada pisciana, e eu acredito que o Sol, não sei, não lembro agora, não vou dizer uma informação que eu não validei, mas não é sempre que isso acontece em Peixes. Saturno encontra o Sol encontra Saturno todos os anos, isso é muito comum, então todo ano, uma vez por ano, o Sol encontra Saturno, mas cada ano é um signo diferente. Saturno está em Peixes desde o ano passado, fica esse ano, e no ano que vem já começa a sair para Áries, mas ainda vai até 2026 dando umas voltinhas ali em Peixes. Quem tá passando pelo retorno de Saturno, gente, que é a galerinha que nasceu entre 93, 94, 95, depende do mapa, mas quem tá ali nos seus 28, 29, 30, até mesmo 31 anos, tá passando pelo esse retorno de Saturno. E Saturno representa o que para nós na astrologia? Saturno é o senhor do tempo, que representa muito a nossa maturidade, que representa muito o nosso lugar adulto, responsável, disciplinado, e que traz ali uma forma até mesmo da gente se sentir um pouco restrito e limitado. Então pode ser que essa semana, isso não só para quem está passando pelo retorno de Saturno, mas para todo mundo pode vir ali em alguma área da vida, principalmente aquela que você tem Peixes, uma sensação de restrição, uma sensação de que, opa, vou ter que... Se você não assistiu o vídeo da semana passada, assista, porque lá eu falo bastante da energia pisciana. E para quem não sabe aí como que encontra o céu em Peixes, nessa quarta-feira vai ter um workshop, então nem divulguei tanto, porque graças a Deus, só com a divulgação daqui na semana passada e no grupo do WhatsApp, que quem por sinal não está no grupo é gratuito, eu passo o panorama do céu todos os dias lá, eu já consegui fechar a turma, então eu só tenho mais as últimas 3 vagas, eu vou deixar aqui o formulário, mas se você preencher, talvez, pode ser que eu já tenha preenchido essas vagas, então assim... são limitadas mesmo, porque eu quero dedicar atenção para as pessoas. Nós já somos um grupo de 15 pessoas, então tô abrindo mais 3 vaguinhas ali pra gente conseguir formar uma turma de mais ou menos 18 pessoas. Se você não entende onde você tem peixe no seu mapa, sempre tem dúvida com relação a isso, esse workshop é para isso, como entender o seu mapa natal na prática. Tem material de apoio, muito bonito, então todas as informações estão aqui embaixo. Então, nessa área da vida em que você tem Peixes, provavelmente você está sentindo ali, talvez, um campo muito nebuloso, muitas vezes, porque Mercúrio está junto nesse rolê de Sol e Saturno, encontrando com Mercúrio junto. Você pode estar sentindo uma certa pressão, você pode estar sentindo uma certa restrição. É uma energia realmente da gente se responsabilizar, ser mais adulto e falar assim, opa... Não dá pra ter tudo, porque Peixe, gente, é um signo que fala muito de, vamos na fé, que tem muito aquela contemplação, aquele mistério, aquela coisa de, os milagres que acontecem na nossa vida. Mas com Saturno ali, os milagres, eles precisam ser trabalhados para eles acontecerem. Então eu vejo que é uma energia muito forte da gente botar o pezinho no chão, onde a gente tem essa área em Peixes, principalmente para quem tem Peixes forte no mapa. Quem tem Peixes, Virgem forte, ou até mesmo Gêmeos e Sagitário, isso fica muito visível, tá? Então, assim, é uma energia de mais maturidade que a gente tá precisando ter.
E aí esse movimento acontece na quarta-feira o dia todo, então Sol, Saturno e Mercúrio fazendo essa conjunção no céu. Tudo que chega muito próximo do Sol acaba que se queima, né? Então assim, a comunicação pode estar um pouco confusa, os pensamentos, a gente não sabe para onde vai. Então assim, respira fundo, se organiza, se estrutura, coloca a vida em ordem, que essa lua cheia em Virgem pediu, para que a gente não se perca muito no limbo das informações, dos pensamentos, da imaginação, e a gente consiga dar um caminho que tanto leva à intuição, quanto leva à questão mais prática da vida, de onde a gente precisa pegar e fazer. Saturno é um planeta que fala muito das questões burocráticas da vida. Virgem também. Virgem sabe lidar muito bem com burocracia, então nem tudo é gostoso de fazer, nem tudo é mil maravilhas. Então esse fechamento de fevereiro foi um mês intenso, eu imagino, para todo mundo tá passando por alguma coisa, mas é para trazer um pouco mais de segurança para nós, um pouco mais de segurança não só estrutural em relação aos nossos recursos, posses, mas também segurança emocional, tá? Então acho que isso é muito importante, quanto a gente controla também as nossas emoções para que aquele rio não saia derrubando tudo, ou então levando as sementes que a gente plantou lá no dia 9 de janeiro, na lua nova que a gente teve em Aquário. Então é muito importante. Quando eu falo de autocontrole emocional, a gente não está falando sobre restrição, sobre reprimir emoções. Eu estou falando de que somos adultos e como que a gente busca ajuda para lidar melhor com essas emoções, ou como que a gente lida com as nossas emoções, acolhendo a nossa criança, mas ao mesmo tempo entendendo os adultos que somos e tomando as decisões que a gente precisa tomar, sem se colocar no lugar de vítima, sem se colocar no lugar de que tudo está acontecendo na minha vida, porque tudo acontece contra mim. Então a gente precisa se autorresponsabilizar um pouquinho. Na quinta-feira, a Lua vai entrar em Escorpião, é uma energia bem intuitiva, bem misteriosa, bem transformadora também. Eu gosto dessa energia a partir de quinta-feira, porque a gente tem dois movimentos muito benéficos acontecendo, que é Mercúrio e o Sol fazendo sextil com Júpiter. Mercúrio e Sol não só o Mercúrio e Sol. Mercúrio, Sol e Saturno fazendo um sextil com Júpiter. É um movimento muito bacana da gente entender e delimitar os caminhos que a gente precisa delimitar, aquela margem do rio para a gente crescer, para a gente, sabe, fazer esse tronco subir, ser sustentável, ter mais qualidade. É muito bonita essa energia do Júpiter abençoando esse movimento, porque Júpiter é um dos regentes de peixes e ele está em Touro, então está trazendo ali, às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas para a gente ter outras muito mais frutíferas, sustentáveis. Então nem sempre dá para ter tudo, né, viajantes, mas eu vejo que muitas vezes quando a gente abre mão de alguma coisa a gente vai conseguir, de certa forma, trazer ali, colher os frutos desse movimento que a gente fez. Então, muito interessante, eu não vejo como uma energia tensa no céu, não é para causar pavoro, é só uma energia adulta, de que a gente precisa abrir mão de certas coisas, de que a gente precisa lidar com questões mais chatas, burocráticas da vida, mais práticas da vida, e isso vai trazer resultados no longo prazo, de certa forma. Então, essa energia de Júpiter abençoando, principalmente a partir de quinta-feira. Na sexta-feira, a gente tem a Vênus fazendo um sextil com Quirón, então todo esse movimento sensível dos relacionamentos pode trazer ali muita cura, principalmente no final de semana. Então, insights de como a gente pode se reinventar nas nossas relações, de como a gente pode se revolucionar, não só nas nossas relações, mas nas nossas formas de investir em prazer, tanto na forma de se cuidar, mas também de investir na questão financeira, de como que a gente lida com as nossas posses, com os nossos recursos. Então, eu estou numa situação financeira muito difícil, e aí a gente tem um insight, a gente tem ali formas que a gente vai se comprometer a resolver os problemas e não ficar focando só no problema, né? Então eu vejo que tem o seu movimento muito interessante. No final de semana, a Lua vai entrar em Sagitário, então até sexta a gente tá ali um pouquinho mais introspectivo, trazendo mais observação, muito mais intuição, mas aí no final de semana parece que tem um boom de consciência, porque Sagitário é um signo que fala muito das nossas expansões de consciência, da nossa sabedoria, da nossa guia, muitas vezes até interna, de como a gente vê aquela luzinha no fim do túnel. Então, por mais que a Lua já vai estar perdendo a luz, que ela vai entrar na fase minguante no domingo, a gente tem ali uma energia de tipo assim, onde é que eu preciso colocar a minha energia e onde é que eu preciso focar para eu entender o alvo e eu lançar a flecha. Então, eu acredito que é um movimento de desbravar novos horizontes, por mais que tudo ainda esteja meio que escuro, por mais que a gente não saiba muitas vezes se a gente vai ter as garantias necessárias, que muitas vezes a gente não tem. Então, assim, é dar um salto de fé, é a gente ter ali a confiança
na nossa intuição interna, na nossa sabedoria interna, na nossa mestra interna, mas ao mesmo tempo entender o que no palpável a gente está se apegando para entender que eu preciso fazer isso para chegar naquilo ali, mesmo que a gente não tenha certezas. Então é um salto de fé, mas com muito trabalho duro, com muito trabalho interno, com muita ponderação, com muita moderação de certa forma. A Lua em Libra ao longo da semana fala desse equilíbrio, pra gente também não vibrar nesse lugar mais intenso só e ficar apagando incêndio. Então eu vejo que isso traz para nós, no final de semana traz uma certa alegria, um certo desbravar de novas coisas, ótimo para planejar viagens, um curso, focar naquele estudo que você tem, ou então fazer novos contatos que você precisa, reformular suas redes, entender quais são suas tribos, entender que tipo assim, aqui eu posso fazer tal contato, ali eu posso fazer outro. Então assim, é uma energia de desbravar novos horizontes. Às vezes eu vejo que essa energia de desbravar novos horizontes, viajantes, não é nem só para fora, é para dentro, tá? Então a gente tá fazendo uma energia de desbravar novos horizontes aqui dentro, porque a lua no domingo vai ficar minguante. Eu vou falar melhor dessa lua minguante na próxima segunda-feira, que provavelmente o Vibes vem em formato de live lá pelo Instagram, mas eu sempre aviso no grupo do WhatsApp e também no Instagram. Para quem não me segue ainda, meu arroba é Ellen, sem H com 2 L's, _ Noronha. E na segunda-feira eu venho trazer o panorama de março, porque começamos março, né? Sexta-feira já começa março, mas março é um mês, assim, bem movimentado. Eu vejo que é um mês um pouco menos intenso, talvez, que fevereiro, gente, pra ser bem sincera, mas de movimentos muito relevantes pro ano. É um dos meses mais importantes do ano, porque a gente vai ter a entrada do Sol em Áries, que é o solstício e que marca o ano novo astrológico. Então, para nós, o último ano do mês é agora, em março. O ano só começa em dia 20 de março. Eu vou falar disso melhor semana que vem. E a gente tem eclipse também. Então, assim, por mais que os movimentos sejam um pouco mais leves, talvez, que fevereiro, na minha visão, que eu ainda também não destrinchei esse céu, mas eu vejo que março traz aí muitas coisas pra gente resolver e se reestruturar, mas eu também vejo que traz aí transformações nessas viradas de ciclos que a gente tem, né? É uma virada de estação, a gente vai começar o outono aqui no hemisfério sul, a primavera no hemisfério norte, então é um mês de mudanças, de certa forma, tá? E aí essa lua minguante vem no domingo, meio-dia 22, a gente vai ficar um pouquinho mais minguado, mais em Sagitário, trazendo muita esperança para nós. Eu vejo que é um movimento de muita esperança. Março eu acho que é um mês muito esperançoso, né? Lua minguante, começa com uma lua minguante em Sagitário e com o Sol em Peixes, então traz esse tom de esperança para nós, de que dias melhores virão, de que a gente consegue sim dar conta do recado. Mas a gente fala disso mais pra frente. Por enquanto, reorganizem a vida, se estruturem, cuidem desse lado interno, cuidem do lado externo de vocês também, das coisinhas de vocês, olhem com mais cuidado, com mais atenção para aquilo que precisa de mais cuidado. E me conta aqui onde você tem Virgem, que é onde a Lua ficou cheia nessa semana, no grau 5 principalmente. Vou trazer um insight, mas sempre tragam alguma informação a mais. O que vocês acham que está pegando aí na área da vida de vocês, que vocês têm Virgem? O que está mais forte para vocês hoje em dia? Para vocês também terem essa reflexão e não só respostas prontas por aqui. Eu desejo uma ótima semana de lua cheia para todos nós. Um super beijo e a gente se fala semana que vem no Panorama de Março.